Bom dia, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos então falar de determinantes de ordem superior a 3, certo? Essa parte da aula, ela vai estar somente no livro de vocês. Ela está na página 74 e 75 do livro de vocês, certinho? Então nós vamos trabalhar separado, porque não tem no Hexa essa parte de determinante quando ele tem ordem superior a 3. Então vamos trabalhar só com o livro. Depois do segundo momento da aula, nós vamos trabalhar com o Hexa na página 84 e 85, que são as propriedades dos determinantes. Então vamos lá primeiro para determinante de ordem superior a 3. Então esses determinantes são determinantes como esse aqui, ó. Vejam só, nós temos aqui 1, 2, 3 e 0. Daí nós temos 1, 0, menos 1 e 2. Nós temos 2, 1, menos 1 e 3. E nós temos 0, 3, menos 2 e 1. Certinho? Então, para nós calcularmos o determinante de ordem superior a 3, eu vou usar o teorema de Laplace. Só que para trabalhar com o teorema de Laplace, eu preciso saber o que é um cofator de um determinante. Cofator do determinante da matriz. Para ser exato, não é cofator de um determinante inteiro, é o cofator de um elemento do determinante. Então, quando nós queremos calcular o cofator, eu tenho que dizer qual elemento que eu quero calcular ele. Então, por exemplo, eu quero calcular o cofator 1. Então, eu vou calcular o cofator relativo à posição 1 do determinante, relativo a essa posição que está aqui, ó, a este 1. Certo? Então, como é que a gente vai fazer? Nós vamos pegar menos 1 elevado a 1 mais 1 ao i mais j, certinho? E vou multiplicar pelo determinante reduzido. Como assim determinante reduzido, professor? Você vai pegar um determinante retirando-se a linha e a coluna a qual você está se referindo. Então, se a minha referência é o elemento 1, 1, eu vou tirar a primeira linha e a primeira coluna. Certinho? Então, tira a primeira linha e a primeira coluna. Então, eu venho aqui e faço isso aqui, ó. Tira a primeira linha, tira a primeira coluna. O que sobrar, eu vou trabalhar no cofator. Então, o que sobrou? Sobrou 0, menos 1 e 2, 1, menos 1 e 3, 3, menos 2 e 1. Pronto. Está aí o cálculo para o cofator. Certinho? Então, vejam, tem que fazer esse detalhezinho aqui do sinal, menos 1 elevado ao i e o j, e daí calcular através do determinante. Determinante, convencionalmente, vocês sabem, vai repetir as duas primeiras colunas, e vai multiplicar na descida e na subida. Vai ficar como? Na descida, 0, menos 9 e menos 4. Na subida, fica 6, porque está subindo, tem que trocar de sinal. Aqui dá 0. Menos 1, como está subindo, fica mais 1. E isso tudo vai multiplicar por menos 1 elevado ao quadrado, que é 1. Então, isso vai ficar sendo menos 13, que aqui é menos 13, e aqui é mais 7. Menos 13 mais 7 vai dar menos 6. Este é o cofator 1, certo? Tirando a primeira linha e a primeira coluna. Se eu quisesse o cofator 1, 2,
Então, eu vou fazer mesma coisa. Menos 1 elevado a 1 mais 2, I mais J, vezes, certo? Ok? Vezes aqui, o determinante reduzido. Então, eu tenho que tirar a primeira linha e a segunda coluna agora. Tirei a primeira linha, tirei a segunda coluna. O que sobrar, eu calculo o determinante. Então, sobrou 1, 2 e 0. Depois, menos 1, menos 1, menos 2. E por último, sobrou 2, 3 e 1. Repito as duas primeiras colunas. 1 menos 1, 2 menos 1, 0 menos 2. Vai ficar quanto aqui, ó? Vai ficar menos 1 agora, porque menos 1 elevado à terceira é menos 1, que multiplica o quê? Menos 1, 0 e menos 8. Na subida, 0, menos 6 fica mais 6, menos 2 fica mais 2. Corta aqui com 8, menos com menos fica mais. O cofator 1, 2 é igual a 1. Certinho? Tudo bem? Então, quando a gente pega e trabalha com o determinante para calcular a ordem superior a 3, vocês vão usar o teorema de Laplace. E ele refere-se exclusivamente a esses cofatores. Certinho? Nós vamos trabalhar com esses cofatores no teorema de Laplace. Tá bom? Daí, como uso o teorema de Laplace? O teorema de Laplace, pessoal, ele é bastante simples. Você escolhe uma fila, escolhe qualquer fila do determinante e vai pegar todos os elementos dessa fila, e multiplicar pelos seus respectivos cofatores e somar os resultados, certo? Então, neste caso, você tem daí o determinante da matriz. Então, vou mostrar para vocês usando esse mesmo determinante. Deixa eu apagar aqui para vocês. Deixa eu apagar aqui para a gente fazer de novo. Então, olha só. O determinante está aqui. 1, 2 e 0. 2, 0, 1 e 3. 3, menos 1 e menos 2. 0, 2, 3 e 1. Ok? Então tá aí. Vamos lá. Vou escolher como referência a primeira fila. Ela que será a minha referência. Certo? Ela que será a minha referência. Então, cada elemento dessa fila será multiplicado pelo seu respectivo cofator. Aqui eu terei o cofator 1, aqui eu terei o cofator 1, 2, aqui eu terei o cofator 1, 3 e aqui eu terei o cofator 1, 4. Então, o determinante da matriz vai ser 1 vezes cofator 1, 1, mais 2 vezes cofator 1, 2, mais 3 vezes cofator 1, 3, mais 0 vezes cofator 1, 4. E de antemão, eu já sei que eu não preciso calcular o cofator 1, 4, porque aqui vai dar 0. Porque 0 vezes qualquer coisa é sempre 0. Certinho? Então, já não vou precisar calcular o cofator 1, 4. Eu calculo o cofator 1, 1, cofator 1, 2 e o cofator 1, 3. Vamos calcular, então? Neste caso, cofator 1 é menos 1
elevado ao I mais J vezes determinante reduzido. Tira a primeira linha e a primeira coluna. Sobra 0, 1, 3, menos 1, menos 1, menos 2, 2, 3 e 1. Daí fica 0 e menos 1, 1 e menos 1, 3 e menos 2. Cofator 1. Menos 1 elevado ao quadrado é 1. 1 vezes quem? Na descida, eu mantenho o sinal. Na subida, eu vou trocar de sinal. Então, eu mantenho, mantenho, mantenho. Daí, eu vou trocar, trocar e trocar. Certo? Então, vamos fazer o seguinte. Aqui vai dar 0. Aqui vai dar menos 9. Menos 9. E aqui vai dar menos 4. Na subida, vai dar menos 6, fica sendo mais 6. Vai dar 0. E aqui vai dar menos 1, que fica sendo mais 1. E o cofator 1. Menos 13 mais 7 dá menos 6. Esse é o cofator 1. Vamos fazer o cofator 1, 2. Menos 1 elevado a I mais J. Certo? Daí, vezes determinante reduzido. Tira a primeira linha e a segunda coluna. Sobra 1, 2, 0. Menos 1, menos 1 e menos 2. 2, 3 e 1. Daí eu repito as duas primeiras colunas. 1 e menos 1. 2 e menos 1. 0 e menos 2. Certinho? Então vamos lá. Mantém na descida. Mantemos na descida. Mantém na descida. Mantém descida. Mantém na descida. Troca na subida. Então vamos lá. Cofator 1, 2. Cofator 1, 2. Vai ser menos 1, porque menos 1 elevado à terceira é menos 1, que multiplica o quê? Vai dar menos 1, 0 e menos 8. Subindo vai dar 0, vai dar 6 e vai dar 2. Tem que trocar o sinal na subida, não esqueçam. Aqui vai cortar. E conclusão, cofator 1, 2, pessoal, menos com menos é mais. É mais 1. Certinho? E temos daí o cofator 1, 3. Menos 1 elevado à quarta, que é 1 mais 3. Então eu vou colocar aqui 1 mais 3. 1 mais 3 vezes determinante. Reduzido. Tira a primeira linha e a terceira coluna. Sobra 1, 2 e 0. Sobra 0, 1 e 3. Sobra 2, 3 e 1. Daí aqui fica 1 e 0. Aqui fica 2 e 1. Aqui fica 0 e 3. Cofator 1, 3. Vai ser 1. Agora é 1, né? Porque menos 1 à quarta é 1. Mantém na descida. Mantém, mantém, mantém. Troca na subida. Troca, troca
e troca. Então, neste caso, vai ficar como? 1, 0 e 12. Na subida, 0, menos 9 e 0. Resultado, cofator 1, 3 é igual a 4. 13 menos 9. Então, tá aí. Então, agora é só fazer as multiplicações, pessoal. Quando a gente pega aqui, esses 3 cofatores aqui, nós temos que multiplicar lá em cima pelos respectivos elementos. Então, vamos lá. Multiplicando. Fica 1 vezes cofator 1, que é menos 6. 2 vezes cofator 1, 2, que é 1. 3 vezes cofator 1, 3, que é 4. O zero não precisa mais colocar. E isso aqui vai dar quanto? 12 mais 2, 14, menos 6 vai dar 8. 8 é o resultado, então, pessoal. Então, vejam, vocês têm os 3 cofatores aqui, que nós tivemos que calcular dessa fila, porque o quarto não precisou, porque é 0. O 0 multiplicando por qualquer coisa vai dar 0, certo? Então, 1, 2 e 3 são os cofatores, certinho? Então, são os elementos, e vou multiplicar pelos seus cofatores. E com isso deu 8 o resultado. Beleza? Então tá aí, pessoal. Esse é o teorema de Laplace. Você pega uma fila, pode ser linha ou pode ser coluna, qualquer linha e qualquer coluna dentro da matriz. Você pega e escolhe todos os elementos multiplicados pelos seus respectivos cofatores. Beleza? Então tá aí. Vamos agora ao segundo momento da nossa aula, que é o momento para propriedades dos determinantes. Essas propriedades, elas valem em qualquer ordem, em qualquer situação, vocês têm essas propriedades valendo, certo? Tem várias propriedades. Eu vou colocar as mais importantes para vocês, pessoal, tá ok? Vamos lá, então. Vamos lá. Então, propriedades dos determinantes, gente. Quando a gente trabalha com propriedades dos determinantes, nós vamos trabalhar com as principais propriedades colocadas aqui para vocês, tá bom? Vamos lá, então. Quando a gente trabalha aqui, primeira coisa é determinante nulo. Quando que o determinante é nulo? Tem 3 casos de matrizes que vão ter os seus determinantes nulos e a gente vai enxergar só batendo o olho nela, tá? Que é o seguinte: primeiro, uma fila nula. Se um determinante tem fila nula, obrigatoriamente o resultado vai dar 0, gente. Olha aqui, ó. Por exemplo, 0, 0, 0, A, B, C, D, E, F. Por que eu sei que vai dar 0? Ora, se eu repetir as duas primeiras, o que acontece com todas as diagonais? Tudo vai dar 0. 0, 0, 0, 0, 0 e 0. Então o determinante é 0. Então por isso que existe a propriedade, é para você não fazer o cálculo, certo? Todas as propriedades que nós temos aqui são propriedades que facilitam o cálculo de vocês. Então, primeiro caso, determinante nulo, quando você tem uma fila nula. Ou quando você tem filas iguais.
Dois determinantes que tenham filas iguais obrigatoriamente são iguais entre si. Então, por exemplo, olha só, se eu pegar aqui 1, 2, 3, 1, 2, 3, 0, menos 1 e 2, neste caso, repetindo as duas primeiras colunas, veja só, eu tenho certeza que vai dar 0 pelo fato de ter duas filas iguais. Veja o que acontece. 4, 0, menos 3. Subindo, 0, mais 3 e menos 4. Então o resultado deu 0, pessoal. Sempre que eu tiver filas iguais, o determinante terá o seu resultado nulo, certo? E outra situação, filas múltiplas ou proporcionais. Se as filas forem proporcionais, obrigatoriamente o determinante é nulo. Então, por exemplo, imagine que eu tenha 1, 2 e aqui embaixo eu tenho 10, 20. O que foi feito? Nós pegamos a primeira, multiplicamos por 10 e temos a segunda fila. Obrigatoriamente vai dar 0 o resultado. 20 menos 20. Deu 0. Certo? Então, não é porque é de segunda ordem, pessoal. Isso vale para qualquer ordem. Eu estou colocando exemplos para vocês entenderem. Então, determinante nulo, 3 casos. Fila nula, filas iguais e filas proporcionais. Certinho? Vamos para a segunda etapa. A troca de filas no determinante implicará na troca de sinais dos mesmos. Professor, como assim? Desse jeito aqui, ó. Deixa eu apagar aqui. Apagar. Vamos lá. Desse jeito aqui, ó. Imagine que você tenha o seguinte determinante. 1, 2, 3 e 4. Quanto que dá esse determinante? Dá 4 menos 6, que vai dar menos 2. Se você trocar duas filas de lugar, o sinal do determinante resultante ficará trocado. Então, por exemplo, eu vou trocar a primeira com a segunda linha. Eu tenho certeza absoluta que isso aqui vai dar 2. Por quê? Porque eu pego o anterior e inverto o sinal. Se você for fazer o cálculo, 6 menos 4 dá 2. Certo? Então, a troca de filas no determinante implica na troca de sinais dos mesmos. Certo? Então, se você trocar duas filas, e professor, se eu trocar mais uma vez, daí volta na original. Cada troca de linhas ou de colunas implica numa troca de sinais. Certo? Beleza? Então tá bom. Próxima. Se multiplicarmos uma fila da matriz por um número,
o seu determinante ficará multiplicado pelo mesmo número. Certo? Então, se a gente multiplicar uma fila da matriz por um número, o seu determinante também fica multiplicado por esse mesmo valor. Então, por exemplo, esse determinante deu 2. Eu vou fazer o seguinte, eu vou multiplicar a primeira linha por 3. Fica 9 e fica 12. Aqui fica 1 e aqui fica 2. Então, olha só. Eu peguei o quê? Fiz o quê? Eu peguei aqui, multipliquei por menos 3. E daí deu o determinante que está aqui embaixo. Multipliquei só a primeira linha por menos 3. Por mais 3, desculpem. Multipliquei a primeira linha por 3. Então, olha o que acontece. Se você pegar o cálculo, 9 vezes 2 dá 18, menos 12, que vai dar 6. Então, o resultado final também ficou multiplicado por 3. Também ficou multiplicado por 3. Certo? Vamos à próxima propriedade. Tá? Próxima propriedade diz, é uma consequência da terceira. Ela diz o seguinte, que o determinante de um número multiplicado pela matriz A é o número elevado à ordem da matriz vezes o determinante da matriz A. É uma consequência dessa, porque vamos supor que eu pegasse e multiplicasse a matriz inteira por 3. Aqui ficaria ainda 3 e ficaria 6, certo? Daí na hora que você vai fazer, vai ficar 54, 36, que vai dar 18. Então, se você multiplica a matriz inteira por um número, o determinante fica multiplicado pelo número elevado à ordem da matriz. Então, n sendo ordem da matriz. Ok? Então, fica k elevado a n vezes o determinante da matriz A. Belezinha, gente? Tudo bem? Vamos a outro caso. Se você for pegar o determinante da matriz inversa de A, é o inverso do determinante da matriz A. Claro que neste caso o determinante da matriz A não pode ser zero, porque senão não existe a inversa. Então, o determinante da matriz inversa de A é o inverso do determinante da matriz A. Ok? Beleza? Vamos para outro caso. Deixa eu apagar aqui. Vamos lá, então? Teorema de Binet. Fala o seguinte. Determinante da matriz, do produto de duas matrizes A e B é o determinante de A vezes determinante de B. Lembrando que isso só vale se A e B são matrizes quadradas de mesma ordem. Ok? Então, se A e B são matrizes quadradas de mesma ordem, determinante de A vezes B é determinante de A vezes determinante de B. Ok? Agora, próxima. Consequência dessa propriedade. Determinante de A elevado a N
é o próprio determinante, todo ele elevado a n. Certo? Determinante de A elevado a n é o determinante de A, todo ele elevado ao mesmo expoente n. Certinho? E por último, importantíssimo, teorema de Jacobi. Teorema de Jacobi. Então veja só, pessoal. Quando nós pegamos o teorema de Jacobi, ele fala de filas paralelas. Então, eu vou pegar aquele determinante que nós fizemos agora há pouco e vou pegar ele como referência. 3, 4, 1 e 2. Esse determinante deu 2. 6 menos 4. Certo? O que fala o teorema de Jacobi? Se nós pegarmos uma fila, multiplicarmos por um número, por exemplo, vou multiplicar por 2, e somarmos a uma fila paralela, o determinante não se altera. Então vejam só, eu vou deixar aqui 3 e 4, vou multiplicar por 2 e somar com a próxima. 2 vezes 3 dá 6. 6 mais 1 é 7. 2 vezes 4 é 8. 8 mais 2 é 10. Obrigatoriamente o determinante vai dar 2. Vamos ver? 3 vezes 10 é 30. 7 vezes 4, 28. Como nós já sabíamos, o determinante dá 2. Então, esse é o teorema de Jacobi, é importantíssimo para a gente trabalhar determinantes, pessoal. Certo? Então, sempre que nós multiplicarmos uma fila por um número e somarmos com uma paralela, o determinante não se altera. Beleza? Essas são as propriedades mais importantes, pessoal, que nós temos de determinantes. Certo? Agora, nós vamos fazer os exercícios que estão na página número 85 do Hexa de vocês. Certo? Não tem mais propriedades. Pode ver na página 84 de vocês, tem outras propriedades. Mas essas aqui são as mais importantes que vocês têm. Beleza? Tudo bem? Vamos então aos exercícios da página 85. Então vamos lá, pessoal. Exercício número 1 da página 85 fala o seguinte. Analise as afirmações abaixo, sabendo que A, B, C, D, E, F, G, H, I é igual a menos 2. Então, nós temos que analisar a partir aqui do determinante original. Então, vou colocar aqui isso como sendo o determinante original. Certo? Determinante original. Nós vamos colocar aqui as situações que envolvem os outros casos. O que foi feito no determinante original para chegar no item 1, no item 2, no item 3, no item 4. No item 1, o que foi feito no determinante original? Foram trocadas duas linhas. Troca de linhas. E troca de linhas obrigatoriamente implica numa troca de sinais de determinantes. O importante é você verificar quantas trocas de linhas foram feitas. Foram feitas 2 trocas? Foram feitas 1 troca? Foram feitas 3 trocas? Quantas trocas foram feitas? Como nós podemos ver, foi feito uma troca. Uma troca de linha. Então, eu preciso de uma troca de sinal. De menos 2 passa a ser mais 2. Então, portanto, este item é um item verdadeiro. Certinho? O que foi feito na matriz original para chegarmos no item 2? Então, foi multiplicado o determinante por 3. O determinante foi multiplicado por 3.
Ou seja, se você pegar todos os elementos desse determinante e multiplicarmos por 3, o que vai acontecer, pessoal? Vamos ter o determinante de 3 vezes A. E nós vimos pela propriedade que determinante de 3 vezes A, nós temos que pegar o número, elevar a ordem da matriz, que no caso é 3, e multiplicar pelo determinante da matriz A. Então é 27 vezes o determinante de A, que é menos 2. Então isso vai dar menos 54. E não 6. Portanto, este item é um item falso. Certinho? Não é menos 6. Se você, para ter menos 6, não podia multiplicar todos os elementos por 3. Tinha que multiplicar apenas uma fila por 3. Certinho? Tudo bem? Então tá aí, gente. Menos 54 é o resultado da 2. Então o item é falso. No item 3, bem simples, fila nula. Fila nula obrigatoriamente implica num determinante nulo. Então, portanto, esse item é um item verdadeiro. O determinante é 0. Ok? E vamos ao último caso. O último caso é o mais complicado de enxergar. Nós vamos tomar muito cuidado com ele. O quarto caso é do Teorema de Jacobi. Teorema de Jacobi. Eu peguei no determinante original A, B, C, D, E, F, G, H e I. Eu fiz o quê? Eu peguei a primeira, multipliquei por 2 e somei com a segunda. E formei o determinante A, B, C, D mais 2A, E mais 2B, F mais 2C. E aqui é G, H e I. Pelo Teorema de Jacobi, os dois têm que ser obrigatoriamente iguais. Então, se esse primeiro vale menos 2, o segundo também vale menos 2. Portanto, o item é correto, o item é verdadeiro. Certo? E, nesse caso, apenas 1, 3 e 4 são verdadeiros. Resposta certa seria a letra A, pessoal. Ok? Então tá aí. Belezinha? Vamos então ao último exercício da aula de hoje. Exercício número 2 da página 85. Vamos pegar lá. Último exercício de hoje, exercício número 2, traz o seguinte. Se a matriz com determinante de A igual a 1 e a matriz inversa dela é 1m menos 1 e 0, o valor de m é... Bem, temos que lembrar das propriedades que nós vimos na aula de hoje. Nós vimos que o determinante da matriz inversa de A é 1 sobre o determinante de A. Certinho? Nós vimos isso. Mas o determinante da matriz inversa de A é esse aqui. 1 menos 1, m e 0. Que vai dar 0 mais m. Então, o determinante da matriz inversa de A é m, pessoal. Então, nós vamos pegar 1 e substituir em 2. Vou pegar, o 2 e vou substituir no 1. Certinho, ó. Vou pegar essa equação 2 e substituir na equação 1. Substituindo-se
2 em 1. O que é que nós vamos ter, pessoal, daí quando a gente vai pegar e substituir 2 em 1? Nós temos o seguinte, nós vamos ter m sendo igual a 1 sobre o determinante de A. Determinante de A, ele fala que é 1. E 1 sobre 1, o m vai ser igual a 1, pessoal. Certinho? Então a resposta certa será a letra B, no caso. Tá ok? Então, usando propriedades determinantes, nós vimos aqui o cálculo do valor de m. Beleza? Muito obrigado pela atenção nessas aulas de hoje, na parte de teorema de Laplace e de propriedades de determinantes. Resolva a tarefa proposta e nos vemos numa próxima oportunidade. Até mais, pessoal!